Conhece teu inimigo e conhece-te a ti mesmo. 100 vezes travarás batalha e 100 vezes sairá vencedor. Essa frase do Sun Tzu descreve muito bem a forma como você tem que atuar na guerra política, na guerra pessoal, na vida, né? E basicamente diz, você tem que conhecer a si próprio, você tem que conhecer seus adversários. Quem se nega a tratar dos seus adversários ou a falar dos seus adversários vai acabar sucumbido nas mãos deles. Então, é disso que eu vou falar sobre o PSOL e sobre o porquê do partido estar agonizando em praça pública. E também o porquê do PT, seu irmão mais velho, ser o verdadeiro adversário nosso, não só nessas eleições, mas ainda nos próximos anos. Antes de continuar, peço para você deixar seu like, clicar no sininho e se inscrever no canal. Se quiser ajudar a gente, www.mbl.org.br/contribua. Pois bem, para quem está acompanhando o noticiário político e os debates, o Guilherme Boulos ontem passou vergonha. Tomou pau do Álvaro Dias no debate da Gazeta e tomou pau inclusive do Henrique Meirelles, o que é uma coisa muito difícil. Você apanhar do Henrique Meirelles quer dizer que você não está exatamente com a melhor estratégia, ou você não é necessariamente o melhor candidato. Tomou essa sovinha do Meirelles e aí tirou da cartola, né, a nova proposta imbecil e idiota do PSOL, é criar a lista suja do machismo. Basicamente ele vai criar uma lista com empresas que empregam salários diferentes para homens e mulheres lá na empresa, né? E aí eis que alguma pessoa muito inteligente resolveu checar na internet como é que funciona a lista de salários dentro da liderança do PSOL na Câmara dos Deputados. E o que ele viu? Que a média de salários entre homens e mulheres é diferente. Então, basicamente, mesmo as ideias mais imbecis que eles aparecem, eles surgem, vou surgir com uma ideia para polemizar aqui, elas são ridicularizadas em quase no mesmo momento, instantaneamente. O PSOL é incapaz de ser levado a sério no debate público. Mesmo quando o Boulos fica tentando falar que vou combater privilégios aqui, vou cortar isso, cortar aquilo. Hello, Boulos, seu partido sempre votou a favor dos privilégios. Mamata previdenciária em São Paulo votaram a favor dos absurdos das mamatas do Tribunal de Contas do município. Não dá pro PSOL vir fazer esse tipo de combate. E o PSOL fica lá se arrastando com 1%, incapaz de subir nas pesquisas, incapaz de criar um movimento de esquerda realmente decente, né, como ele se propõe. E aí fica a pergunta, por que disso? O que foi o erro que aconteceu para o PSOL estar na situação tão ruim? Para compreender tudo isso aí, vamos entender a história do PSOL. O PSOL, ele é uma dissidência do PT. Surgiu ali por volta de 2005, quando a Heloísa Helena e um grupo de parlamentares que estavam bravinhos com os escândalos de corrupção que o partido deles, PT, estava protagonizando, saíram do partido. Criaram uma alternativa limpinha ao PT e aí já participaram da eleição presidencial logo no ano seguinte, 2006, lançando a própria Heloísa Helena. Dali em diante eles foram se fortalecendo em 3 nichos. O primeiro nicho é a imprensa. Né? A imprensa já estava aparelhada por petistas, mas aqueles jornalistas se ficavam muito mais confortáveis em defender uma alternativa como o PSOL, que eles não precisam ficar justificando a roubalheira do PT, do que o PT, obviamente. Segundo, a universidade. Basta ver a UFRJ, por exemplo, que é administrada, né, o reitor é um cara do PSOL, né, e olha só os resultados que eles deram, não apenas na ausência completa de administração racional dos recursos, como o incêndio no próprio Museu Nacional. E terceiro, as escolas. As escolas públicas, a gente pode acompanhar, por exemplo, o caso da UPOESP em São Paulo, e os sindicatos municipais são, em geral, dominados por psolistas mais do que petistas. É um partido que se embrenhou no meio educacional. Basta ver que o candidato ao Senado deles em São Paulo é uma figura abjeta, chamada Daniel Cara, que é o cara que patrocina, que atua para que tenha a ideologia de gênero nas escolas. É uma figura muito estranha, né? Eu jamais deixei uma criança perto desse cara, é um cara esquisitíssimo, vive de que tentar falar de sexualidade de criança na infância. É uma figura que deve ter alguns problemas muito estranhos, deveria resolver isso no divã e não na urna. O que a gente tira disso aí? O PSOL não tentou concorrer contra o PT dentro dos movimentos sociais mais de rua ali, ou, por exemplo, com o movimento sindical. O PSOL é uma esquerda pequeno-burguesa. É uma esquerda burguesa, uma esquerda voltada para as classes médias. O PSOL percebia desde a década passada, desde quando ele surgiu, que ele seria incapaz de concorrer com o PT no eleitorado mais pobre, porque isso demanda grana. O PT mesmo só conseguiu alcançar esse eleitorado mais pobre através da criação de uma máquina muito grande. Essa máquina custa muito dinheiro, custa aliados, e o PSOL nunca teve essa estrutura. Lógico que ele, no coração dele, almeja ter, ele almeja chegar nesse público, mas esse público ele é cativo ao petismo. Quando a gente abre qualquer pesquisa eleitoral e a gente olha por que o Lula lidera, é justamente pelo fato do Lula ter mais votos com o eleitorado mais pobre, que é um eleitorado menos instruído e é um eleitorado dependente de benesses estatais. É um eleitorado que, de certa maneira, ele é grato ao Lula pelo período da década anterior. Porém, o pessoal falou, não, vamos adotar uma seguinte estratégia diferente. Vamos buscar a classe média, não a representação
à direita, a classe média, eles viam a fraqueza do PSDB e falaram, vamos invadir lá de rodo. Por isso esse trabalho tão forte educacional e cultural. O PSOL quis ganhar o debate com esse discurso pequeno burguês. Mesmo o discurso feminista deles é pequeno burguês, menos o discurso da questão da homossexualidade é pequeno burguês. O foco deles era ganhar a classe média, enquanto o PT mantinha ali o eleitorado mais pobre. Basicamente, a gente fica ouvindo muito falar de estratégia de tesoura, essa é a grande estratégia de tesoura ali. O PSOL pela classe média e o PT pelo eleitorado mais pobre. Porém, isso não necessariamente iria dar certo. Eles imaginavam que fosse ser um grande sucesso, mas não deu. Primeiro, vamos entender. Quem tá falando que o PSOL é um partido de burguês, um partido de playboy, não sou eu, Renan. É Rui Costa Pimenta, do PCO. Em suas análises, eu vou passar alguns trechinhos aqui, o Rui Costa deixa bem claro qual é a postura e qual é o eleitorado que o PSOL busca. Se você pegar o PSOL, por exemplo, é formado 90% de universitários, professores, estudantes, alguns secundaristas. É um partido de classe média, que a gente fala que é um partido pequeno burguês. Esse pessoal, eles, por serem de classe média, em primeiro lugar, na maioria dos casos, eles não só não têm sensibilidade, como eles nem conhecem a vida da população pobre. Essa esquerda, eles vivem lá na universidade, eles têm um mundo deles, que não é o mundo da classe operária. A classe operária tem os seus próprios problemas, que eles, em grande medida, esse meio ambiente, eles simplesmente não sabem quais são. Eles não conhecem. Por isso, por exemplo, que o carro-chefe da política da esquerda é a questão do homossexual, que é um problema muito presente na classe média, bem menos na classe operária. Um determinado tipo de feminismo que se preocupa com coisas muito imateriais. Vivem de fazer demagogia aí com a classe média que é totalmente sem noção do que está acontecendo aqui, uma classe média de esquerda. Além de tudo, ele vai trazer um ponto muito interessante que demonstra bem quem é o eleitor do PSOL. Dá uma olhada no que ele fala sobre a eleição no Rio de Janeiro. Se o PSOL governar, vai fazer pior do que o PT, muito pior. Porque o PSOL é um partido de classe média. A gente viu, no Rio de Janeiro, quem ganhou no fundão do Rio de Janeiro foi o bispo reacionário lá. E o Marcelo Freixo ganhou as eleições no eleitorado tradicionalmente de classe média e coxinha. Né? A gente comparou, quando a gente fez o balanço da eleição, o mapa eleitoral do Freixo e o mapa eleitoral do Aécio Neves era quase idêntico. Quer dizer, quem votou no Freixo era o eleitorado coxinha do Aécio Neves. Pois é, existe uma convergência clara dos eleitores que votaram no Aécio, no Rio de Janeiro, dos bairros mais ricos, e do eleitorado que votou no Marcelo Freixo para prefeito. O PSOL, justamente num município que é muito, ele é culturalmente muito frágil, a elite do Rio de Janeiro é uma elite muito estúpida, é uma elite das mais idiotas, é uma elite que infelizmente tem um poder de influência sobre o resto do Brasil, muito por causa das organizações Globo, nefasta. E essa elite carioca, ela vai lá e impunemente sai votando no PSOL. Enquanto o Guilherme Boulos, obviamente, fala que vai taxar suas fortunas, né? Isso a gente não pode esquecer, mas faz parte. Elite burra em qualquer lugar, em qualquer período da história. E não haveria de ser diferente com o Rio de Janeiro, né? As manifestações de 2013 representaram um momento muito importante para o PSOL, porque naquela época, de certa maneira, eles estavam criando uma oposição legítima de rua à esquerda ao próprio petismo. É como se ali surgisse a alternativa deles. O problema é que deu ruim. Quando a classe média saiu às ruas, primeiro eles falaram, não queremos bandeiras, não queremos partido. Expulsaram os partidos de lá. Logo em seguida, a classe média, que já vinha sofrendo certas influências de um movimento liberal nascente, de figuras conservadoras como Olavo de Carvalho, ela começou a tomar uma espécie de consciência de classe. Ela começou a se perceber enquanto força. E entre 2013, 2014, 2015, 2016, ela ganhou uma consciência política única e se descobriu de direita. E aí o plano do PSOL começou a naufragar. Porque todo o eleitorado que eles estavam cativando em todo o Brasil começou a se rebelar contra eles próprios. E aí surgiram movimentos como o MBL, Vem Pra Rua, novas lideranças em todo o país. E as eleições de 2016 deixaram muito claro como essa classe média deu uma guinada à direita. E é uma guinada, a meu ver, quase irreversível.
Porque essa classe média que está se descobrindo, está descobrindo os próprios valores, ela não vai simplesmente negar esses valores de uma hora para outra porque o Boulos apareceu na TV falando algo diferente. Além disso, essa classe média começou a ter expressão, inclusive midiática, seja no YouTube, seja no Facebook. E aí olha que interessante a diferença do PT pro PSOL. Como o PT vive de um outro eleitorado que ele aborda de outra maneira, ele não quer saber dessa história de censura. Ele tem até a esgotosfera dele, os blogs pagam com propina, né? O PT tem a estrutura dele, então o PT não estava tão ativo na questão da censura. Já o PSOL não. O PSOL foi o partido oficialmente mais ligado à questão da censura. Até por isso a gente vê as ligações do PSOL com aquele caso Marielle Franco, onde eles utilizaram a morte da vereadora para censurar pessoas nas redes sociais. O PSOL é oficialmente o partido da censura, porque se ele não censurar a classe média, todo o projeto dele que eles vêm cultivando há 12 anos vai pro buraco. Antes das eleições, havia uma discussão muito grande dentro da esquerda se eles deveriam ou não depender do lulismo. A ala mais ligada ao PSOL dizia que não, o Lula tem que ser ultrapassado, tem que ser superado, a esquerda tem que trazer novas alternativas. Porém, a realidade, as pesquisas e as eleições estão demonstrando que a única válvula, a única boia de salvação para a esquerda é o lulismo. Não há outro caminho para a esquerda brasileira hoje, além da dependência de Lula, justamente porque eles perderam os setores médios da sociedade para a direita. Porém, essa estratégia é muito complicada para eles. Para abordar esses eleitores votam no Lula. Esses eleitores do Lula não são de esquerda, eles são simplesmente pessoas que não compreendem o cenário político e que acham que o Lula vai ajudá-los. Então eles vão lá e apelam para esse homem que vai salvá-los. Porém, esse capital político todo pertence ao Lula e, de forma secundária, ao petismo. O PSOL não terá acesso a eles. Esse eleitorado também, conforme o tempo vai passando, eles vão adquirindo renda e vão crescendo, vão se escolarizando, eles vão, em geral, abandonando o petismo. É isso que aconteceu com a classe C, em especial em São Paulo. Não houve nenhum tipo de gratidão. Outra coisa, o avanço das igrejas evangélicas torna essas pessoas mais conservadoras. E enquanto a igreja evangélica vai corroendo esse eleitorado aos poucos, em especial na região Nordeste, no Centro-Sul eles praticamente destruíram o que viria a ser uma base eleitoral muito forte para a esquerda. Não à toa a raiva que eles têm das igrejas evangélicas e a vitória que o bispo Crivella teve contra o petismo e o PSOL no Rio de Janeiro. De forma dialética, o PSOL pretendia superar o PT, imaginando que o modelo de esquerda operária do petismo seria superado por uma nova sociedade que se formaria e que estaria perdida debatendo feminismo, bandeira gay, etc e tal. Isso não aconteceu ainda. E o pior, o eleitorado dela mudou de opinião. Essa situação do PSOL é muito grave para ele, é muito triste para eles, mas muito feliz para o Brasil. Se nós pudermos derrotar o PSOL e não permitir que o PSOL cresça na classe média, caberá à direita brasileira criar um diálogo verdadeiro com o restante da população que ainda está nas mãos do petismo. Se trabalharmos de forma decente, se trabalharmos de forma robusta, ao longo do tempo podemos ter um país não livre da esquerda, que isso é impossível. E nós vivemos também numa democracia, mas um país onde a interferência nefasta da esquerda na vida das pessoas será reduzida. E o país assim poderá caminhar, se Deus quiser, rumo ao desenvolvimento econômico, político e social. É isso aí, muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.